Fala, gente, tudo certo? Bom, como elaborar uma estrutura para alcançar uma nota máxima na prova discursiva? Essa é uma das perguntas que a gente mais recebe, é uma das principais dúvidas dos alunos. E eu trouxe aqui hoje para vocês essa estrutura completa, com todos os detalhes de todos os parágrafos aqui, com todas as dicas e estratégias para cada um desses parágrafos, para vocês alcançarem essa discursiva nota máxima. Lembrando que no vídeo de hoje eu estou falando especificamente para discursiva no estilo argumentativo. Vamos iniciar então? Bom, primeira coisa que eu quero que vocês que vocês tenham em mente, que vocês precisam saber, é que você deve utilizar a terceira pessoa. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar só o slide aqui na nossa tela para eu ir fazendo com vocês alguns apontamentos então. Primeiro ponto, utilizar a terceira pessoa, tá? A impessoalidade, ela exige que a sua resposta ela seja focada nesse ponto de vista neutro. Então, quando você utiliza a terceira pessoa, é para buscar exatamente essa impessoalidade. Muito cuidado, tá? Nada de, mas é uma discursiva argumentativa, eu tenho que argumentar, eu tenho que trazer a minha opinião, então eu vou utilizar aqui expressões como eu acho, na minha opinião, de forma nenhuma. Esse tipo de expressão, utilizando a primeira pessoa, a segunda pessoa, devem ser evitadas, certo? Prefira sempre a terceira pessoa. Uma boa técnica, inclusive, além, por exemplo, do uso do sujeito indeterminado, uma boa técnica que a gente pode deixar aqui é o uso da voz passiva. Ela ajuda a tirar o foco de quem está executando a ação, reforça essa neutralidade da argumentação. Além disso, é importante destacar que nesse estilo de discursiva, que eu trouxe aqui para vocês o estilo argumentativo, nós temos a chamada argumentação de opinião. E você sabe o que é essa argumentação de opinião? Bom, a argumentação de opinião é uma resposta discursiva, vai ser a apresentação do seu ponto de vista, do ponto de vista do autor do texto, sustentando com argumentos consistentes. Nesse formato, embora tenha uma certa subjetividade, você vai respaldar essa sua resposta, essa sua argumentação de opinião através de dados, de exemplos, de referências confiáveis para que você consiga fortalecer a sua argumentação, para que você consiga fortalecer o que nós chamamos de tese, certo? Bom, então como é a estrutura desse texto? Vou voltar aqui só para o slide agora para a gente visualizar melhor. Nós teremos o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Aquela estrutura que vocês já devem estar familiarizados, né? Dividindo em introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantidade de parágrafos de desenvolvimento vai depender, obviamente, ali da quantidade de linhas que você tem disponível, certo? E a gente vai esmiuçar aqui, detalhar melhor com relação a cada uma dessas partes. Mas lembre-se da estrutura em três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. No mínimo, aí, a sua discursiva tem que ter esses três parágrafos. Detalhando um pouquinho aqui melhor, no parágrafo de introdução, o que é que eu tenho? Eu tenho a apresentação do tema e da tese, que eu vou discorrer mais à frente sobre eles. Vou ter a apresentação de quais são os tópicos frasais, os aspectos que você vai abordar e ou no caso aqui, uma afirmação de cunho geral. Na sequência, eu venho com o meu desenvolvimento, fazendo a apresentação daquele ponto, com aquela ideia que eu vou debater naquele parágrafo, daquele aspecto que eu vou tratar naquele parágrafo, trago os meus argumentos, faço o encerramento, se eu conseguir, se houver espaço suficiente, se fizer sentido, para fechar aquele parágrafo de desenvolvimento. E, como eu falei, né, a quantidade de desenvolvimentos depende da quantidade de ideias, de argumentos que você for utilizar e depende principalmente da quantidade de linhas que você tem disponível. Por fim, a gente tem, pessoal, o parágrafo de conclusão, no qual você vai reafirmar a tese que você trouxe lá na sua introdução, fazer uma proposta de intervenção, trazer uma solução sobre aquele tema, sobre aquela problemática, ou você pode fazer uma síntese de encaminhamentos, que você já pode ter trazido diversas soluções ao longo dos seus parágrafos de desenvolvimento. Então, você trouxe o argumento, trouxe a situação, o problema, trouxe a solução também.
E aí, na conclusão, você não vai trazer nada de novo, você vai fazer apenas uma síntese, um resumo geral daquilo que você já abordou. No mínimo, teremos então 3 parágrafos, lembrando, tá? Ideias diferentes, argumentos diferentes, parágrafos diferentes. Vou até anotar isso aqui para vocês. Ideias diferentes, parágrafos diferentes também, certo? Vamos detalhar então um pouquinho melhor com relação ao parágrafo de introdução? Bom, vamos lá. A introdução é a parte inicial do texto, obviamente, e ela tem diversas funções aqui dentro. Você deve obrigatoriamente apresentar a tese. O que é a tese? A tese, pessoal, é o seu ponto de vista, é o ponto de vista que você vai defender ali. Demonstra o ponto de vista que o autor, que você, o autor desse texto, pretende defender ao longo do seu texto. Ela vai funcionar então como um alicerce do argumento, vai orientar toda a discussão que será desenvolvida. Ponto interessante aqui, muito cuidado para não confundir tema e tese, certo? Vocês devem entender o tema como o quê? Vou voltar aqui. O tema, ele é um assunto específico que será tratado no seu texto. A tese não, a tese é o ponto de vista que vai ser defendido, tá? Então, existe essa diferença entre os dois que você não pode misturar aí. A tese, ela é obrigatória e ela deve ser apresentada na introdução. O tema também pode ser apresentado na introdução. Então, além de apresentar a tese, também apresentar o tema, a sua introdução, ela deve delimitar o escopo do texto. Então, a introdução também, que normalmente vão ser mencionados os assuntos, o tema que é mais específico, delimitando, mostrando para o leitor o que é que vai ser analisado, o que é que vai ser discutido nesse texto. É como se você desse um spoiler para ele do que é que você vai tratar ao longo da sua discursiva, deixando muito claro para ele quais são os pontos que serão abordados. E por que é importante a gente deixar claro para o leitor do que a gente vai tratar? Porque isso desperta o interesse dele, sabe? Para que ele continue a leitura, estabelece a relevância do seu texto. Imagina que você vai lá assistir um filme. Antes de assistir o filme, você não vê o trailer, né, do filme? A introdução é como se ela fosse um trailer. Ela vai mostrar ali as partes principais, o que é que você pode esperar do texto dessa pessoa para despertar esse interesse, delimitar o escopo, defender a tese. Além disso, destacar o problema abordado também. O principal cuidado que você tem que ter ao escrever a sua introdução é não misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto muito poluído, deixa a pessoa, o leitor, né, muito confuso. Tá, ele tá falando disso de várias coisas, que confusão, né? Que salada de frutas. E aí, já fica aqui a dica para você de que você não deve mencionar, então não mencionar nenhum fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. É como se no trailer, imagine que no trailer de um filme traga algumas cenas. Deixa eu voltar aqui a tela para mim. Que imagine que no trailer de um filme traga algumas cenas e essas cenas não estejam presentes no filme completo, né? É a mesma coisa que você vai fazer aí. Se você mencionar pontos que você não for abordar ao longo da sua discursiva, não faz sentido. A ideia aqui é delimitar o assunto, delimitar o tema que vai ser tratado, defender a sua tese e já dá essa delimitação e esse spoiler para o leitor daquilo que você vai tratar para despertar o interesse dele. Bom, essa é a introdução. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é o momento que você tem para provar a sua tese. Agora você deve convencer o leitor da sua ideia, aprofundar na temática, apresentar os aspectos, os tópicos frasais.
Bom, então, provar a tese, convencer o leitor, aprofundar na temática, também apresentar os aspectos, discorrer sobre cada aspecto ali, que também é conhecido como tópico frasal. Agora agora é o momento de você utilizar, né, o que nós chamamos de argumentação de opinião. Aqui é o momento de você trazer a opinião, lembrando da terceira pessoa, certo? De trazer a opinião de forma impessoal, então, e trazer os seus fundamentos para defender essa opinião. Esses fundamentos, ele é o seu ponto, é a sua forma de defender o seu ponto de vista. Então, aqui nos fundamentos, você pode utilizar exemplos, dados estatísticos, citações também é bem interessante. Citações de autoridade no assunto, pode ser também a citação de alguma lei, da própria Constituição. Tudo isso traz credibilidade, traz força para a sua argumentação e para a defesa da sua tese. Já anota aí uma dica, tá? Eu não lembro de um dado estatístico específico, não lembro da citação, não estou seguro para fazer essa citação. Qual é a melhor forma de eu aprofundar aqui na minha fundamentação? Como é a melhor forma de eu aprofundar na minha temática? Através de exemplos, tá, pessoal? Os exemplos aqui serão a melhor estratégia que você pode utilizar nesse contexto, se você não está seguro de citar dados ou citar algum autor, alguma norma, alguma lei em específico. Com relação a essa questão dos exemplos, uma dica para vocês, tá? Eu tinha um hábito muito legal quando eu estava para concurso, que era a leitura de canais de informação. Então, eu tirava pelo menos 1 ou 2 dias ali na minha semana, separava uma série de páginas, fazia uma leitura desses canais de informação, de sites, também segui perfis no Instagram que divulguem notícia, e eu fazia um resumozinho, vou dizer resumo, mas enfim, eu tinha um material de revisão dessas notícias, porque elas me auxiliavam. Por mais que eu não conseguisse memorizar exatamente o que estava disposto ali na notícia, ela ia me servir de um exemplo para que eu pudesse fazer a fundamentação do meu texto. Às vezes não era utilizado exatamente para aquela discursiva em específico, para aquele ponto em específico, mas eu podia aproveitar em um outro assunto, tá? Isso tudo vai te embasando de conteúdo, se você cria esse hábito da leitura, de sites de notícia, de ir se atualizando. E aí já deixo aqui mais uma dica para vocês, tá? No nosso Instagram do Científica Discursivas, nós temos toda segunda-feira o post do Científica News. E lá a gente traz pelo menos 3 notícias atuais para você daquela semana, trazendo uma fundamentação, explicando um pouquinho melhor sobre o contexto daquela notícia, com atualidades para te auxiliar. Então, só de acessar lá o nosso perfil, de seguir o nosso perfil, você já vai se manter atualizado. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar na hora da prova. Bom, voltando aqui, essa é a parte da nosso desenvolvimento, certo? Provar sua tese, convencer o leitor, trazer a argumentação de opinião com a sua opinião, claro, de forma impessoal, mas também com fundamentos, com exemplos, com dados estatísticos, com citações. Lembrando daquilo que eu já falei para vocês, certo? Cada parágrafo deve apresentar uma ideia diferente. Não tenta colocar no mesmo parágrafo 2 ou mais ideias para não parecer que a sua discursiva está uma salada de fruta, você está apenas dispondo, jogando aleatoriamente aqueles assuntos. E na conclusão? Na conclusão, é hora de você reafirmar a tese com base nos argumentos que você já apresentou. Não precisa trazer argumentos novos, não precisa querer trazer elementos distintos daquilo que já foi passado ao longo da sua discursiva, não. Você deve apresentar também uma intervenção completa, resolver aquele problema. A conclusão é o último parágrafo. Então, você tem que trazer a medida proposta para redução do impacto daquele problema que foi apresentado. Você tem que trazer essa solução obrigatoriamente. E aqui você deve responder algumas perguntas. Por exemplo, você tem que trazer aqui quem vai realizar, quem vai fazer, quem vai resolver esse problema, como, né, ele vai resolver esse problema, o que ele vai fazer. Então, quem
vai realizar, o que vai realizar, como ele vai realizar, a consequência dele realizar essa ação. São algumas das perguntas que você deve responder na sua introdução. Isso para deixar ela bem completa e com intervenção completinha, certo? Passado então por essas 3 partes aqui, eu tenho certeza que agora você já sabe o que é que tem que conter, como é a estrutura, o que é que tem que conter em cada uma dessas partes dos seus parágrafos. A gente vai entrar agora em mais algumas dicas que eu preciso passar para vocês. Primeira dica aqui que eu já falei é com relação a cada parágrafo com apenas uma ideia, tá? Para que você não se perca ali no meio e principalmente para que o leitor também não se perca no meio da sua discursiva e que as suas ideias não pareçam dispostas de forma aleatória, sem uma conexão entre elas. E essa dica, ela já conversa com a próxima dica, a ideia do abuso dos elementos de ligação. Que elementos de ligação são esses que eu estou falando? São os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, tá? Os articuladores do discurso. Pessoal, você tem que utilizar esses elementos de ligação tanto dentro do mesmo parágrafo, como também entre um parágrafo e outro. Por quê? A ideia de utilizar esses elementos, como o próprio nome já diz, é um elemento de ligação. Ele vai demonstrar para o leitor a ligação, as suas ideias estão concatenadas, quase que não sai, né? Essas ideias estão interligadas, elas não estão de forma aleatória dispostas. Existe uma sequência lógica de raciocínio que você está dispondo ali no seu texto. Por isso que eu falo, apenas uma ideia em cada um dos seus parágrafos e utilizar os elementos de ligação para mostrar o encadeamento dessas ideias e a sequência lógica que o seu texto possui. Dessa forma, você vai conseguir aumentar a sua nota na coesão e na coerência textual. Além disso, revise o seu texto. Eu sei que o tempo, ele é curto quando a gente está escrevendo uma discursiva e que às vezes naquela correria ainda tem a prova objetiva para responder também, a gente acaba passando a limpo para a folha definitiva de resposta sem fazer essa revisão. Mas eu garanto a você que em 5 minutinhos que você parar ali para ler o seu texto com calma, prestando atenção com relação aos acentos, aos erros gramaticais, à pontuação, à concordância do seu texto, isso vai te favorecer demais, porque faz com que você não perca pontos que são tão valiosos nessa etapa da sua prova. Além disso, evite vocábulos muito rebuscados, jargões técnicos muito específicos. Isso não faz com que você demonstre o domínio de conteúdo nenhum, tá? Só torna a sua discursiva agregando menos com relação ao aspecto da clareza, certo? Então, procure ser objetivo, claro, direto ao ponto que foi solicitado para você responder. E, relacionado com o que eu acabei de falar, cuidado com a fuga ao tema. Eu vejo muitos alunos que, na hora que vai responder a prova discursiva, percebe que aquele ponto ali que foi solicitado dele, ele não tem domínio, ele não sabe falar muito sobre o assunto. Então, ele resolve abordar um assunto completamente diferente para mostrar que em outro tema ele tem domínio. E isso é um risco muito grande, certo? Porque pode ser que o examinador perceba essa sua fuga ao tema e acarrete numa nota 0. Então, não adianta de nada, imagina você ter uma pontuação muito boa na prova objetiva e chegar na discursiva você levar uma nota 0 e ser eliminado do concurso, certo? Mesmo que você saiba pouco sobre aquele tema, procura responder e tratar a respeito dele, tá? Além disso, antes de a gente fechar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar aqui do nosso preparatório. Nós temos um preparatório voltado para diversas bancas, desde a SESGRAN Rio, SEBRASP, FGV, FCC, com apostas de discursivas, ideias para você conseguir, estratégias para você conseguir estruturar os seus parágrafos. Se você gostou dessas estratégias aqui, isso aqui é só um pouquinho do que tem no nosso preparatório. Lá você vai ver essas estratégias de uma forma muito mais completa e muito mais detalhada. Por exemplo, como você pode realizar a citação, como você pode realizar a exemplificação, que foi alguma das estratégias que eu falei aqui com relação à argumentação. Temos também a aplicação de palavras-chave, como você utilizar, exemplos contextualizados, dezenas de questões de provas anteriores resolvidas, tá? Você vai ter acesso à prova anterior e o padrão de resposta para que você possa comparar com a sua discursiva.
Também vamos ter dezenas de questões inéditas para que você pratique temas diferentes daqueles das provas anteriores, com o padrão de resposta para você fazer esse processo de comparação e videoaulas sobre todas essas estratégias. Para quem gosta de videoaula, tem videoaula de tudo isso aí que eu falei, certo? Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido compreender tudo que a gente passou aqui e a gente se vê numa próxima aula.